Muito bem, queridos. Mais uma terça-feira, o estudo dos patriarcas e nas outras duas terças-feiras nós falamos sobre Abraão e alguns pontos que falam sobre a trajetória de Abraão na terra que ele peregrinou, no deserto, aquele deserto que nós sabemos Deus havia separado mais tarde para que o próprio povo hebreu tomasse posse da terra prometida. E meus queridos, lembrando aqui alguns pontos que nós já falamos. Abraão, ele foi chamado por Deus num tempo onde havia muitos cultos a muitos deuses pagãos, deuses criados pelas mãos do homem. E não era essa a, a intenção inicial de Deus quando Deus criou o homem. Deus não criou o homem para a criação adorar a criação. Na verdade, a criação deve adorar ao Criador. Então, no capítulo 12 de Gênesis, começa a trajetória, a chamada de Abraão. Abraão era filho de Terá. No capítulo 11, vai falar sobre a trajetória de Terá, o pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, é uma região hoje no Iraque, e ele peregrinou naquela terra, foi até Harã, e ali Terá, ele fez a sua residência. E, segundo alguns estudos, ele deveria ter dado continuidade para a terra que Deus daria a ele, mas Terá fez residência em Harã, numa cidade rica comercialmente e principalmente fazia das suas riquezas por meio da idolatria. E foi dali que então no capítulo 12 Deus chamou Abraão, foi a chamada de Abraão para que deixasse aquela terra e deixasse a casa do seu pai. E exatamente no tempo em que o seu pai morre, Terá, Abraão deixou essa terra. Então, nós fizemos alguns estudos, não é, nessas últimas duas terças-feiras e estamos aqui mais uma vez. Então nós falamos da morte do irmão de Abraão, Harã, que era o pai de Ló, a chamada de Abrão, que é pai exaltado, a saída dele de Harã para um destino incerto. O destino incerto que eu digo era que ele ainda peregrinaria naquela terra, ainda sem saber exatamente aonde chegaria. Havia a promessa de levá-lo até a terra que manava leite e mel, uma terra próspera e abençoada, e que Deus faria dele uma grande nação. Então essas regiões, mais tarde povoadas pelos cananeus, os descendentes de Canaã, neto de Noé, essas regiões elas foram tomadas da descendência de Abraão. E porque o povo hebreu havia saído daquelas peregrinações e o seu destino foi o Egito. Vocês sabem que José parou no Egito como escravo e essa nação acabou por muito tempo vivendo no Egito e 430 anos sofrendo muito como escravos. E aí então Deus tirou o povo do Egito. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus deseja que eles venham a retomar a rota, aquela que começara lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó. E que houve se estendeu no tempo, mas não no tempo de Deus, porque Deus tem o controle sobre tudo. E a nação então de Israel, quando sai do Egito, é necessário que agora reconquiste a sua terra. Abraão havia pago por toda aquela região que era uma região árida, uma região com muitas dificuldades, mas que com o passar do tempo ela começou a ser povoada. Então, quando a Bíblia vai falar no livro do Êxodo que as nações cananeias, os heteus, os heveus, os amorreus, os gergazeus e todos esses povos que agora residiam ou ocupavam aquelas regiões que eram de Abraão, agora certamente o povo hebreu teria que reconquistá-la e com muita luta. Só que Deus estava na frente daquele povo, porque Deus é um Deus que guardava a nação e Deus certamente faria justiça. Aqueles povos
já estavam há muito tempo ocupando a terra de Abraão e agora era o momento de retomar aquilo que Deus lá atrás havia prometido aos patriarcas. Então nós entendemos que Ló, o sobrinho de Abraão, saiu com ele de Harã. Não era para ter ido junto, nós acompanhamos isso nas últimas aulas. Percebemos a fome, um período de fome que fez com que Abraão descesse ao Egito. A circunstância que foi criada no Egito, Abraão pediu a Sara, que era sua meia-irmã, que omitisse e que não revelasse que era sua mulher. Então Sara acabou sendo tomada de Abraão, Faraó a tomou e Faraó pagou por Sara, deu um dote, e não foi pouco, animais, bois, camelos, e Abraão, depois que Deus vem e intervém nessa situação, Faraó é tomado por uma chaga e ele devolve a sua esposa, a esposa de Abraão, a Sara, e ele então sai do Egito e leva consigo todos os seus pertences, todos os presentes de Faraó e inclusive as servas, entre elas Agar, que havia sido dado como presente para Sara. Mais tarde, nessa peregrinação, existe a contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, e Deus fala novamente com ele quando Ló se aparta. Ló vislumbrou as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão ele vai para o lado oposto. E depois nós sabemos que houve um sequestro de Ló, o sobrinho de Abraão, e Abraão decide então entrar em guerra com aqueles que levaram seu sobrinho, sua família, seus pertences. E Deus deu a Abraão a estratégia, a condição, juntando 318 homens, que eram seus pastores, seus servos, e ele então entrou em conflito com estes aliados, estes reis, e Abraão reconquista o sobrinho e os seus pertences. E aí nós temos então a volta de Ló para Sodoma, Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, e aí nós temos um momento em que nós podemos chamar de cristofania ou teofania. Na verdade, Melquisedeque é chamado pelo escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, como o rei que não tem genealogia, não tem começo nem fim, não é? O sacerdócio santo. Então, a verdade é que os termos que nós podemos usar aqui podem ser dos mais variados, mas que Melquisedeque era alguém especial, e a Bíblia fala que ele trouxe a Abraão vinho e pão. Eu creio certamente que, como em Abraão estavam as nossas promessas, aquilo que estava sobre Abraão nos alcançou, e eu creio certamente que pode ser uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, servindo um momento de comunhão, de ceia, não é? Abraão, ele realmente tem um momento ali lindo, com Melquisedeque, entrega o dízimo, dá o dízimo de tudo aquilo que possuía. Depois vem algumas ações que são importantes para que a gente saiba entender. As alianças de Deus na Bíblia são importantes. Deus faz uma aliança com Abraão, há a circuncisão, que é o corte na pele do prepúcio, e esta aliança remete também a uma aliança ao seu povo, a todos os homens que deveriam, quando nascidos, fazerem essa circuncisão. Nós temos o erro de Sara e de Abraão, quando então eles não sabem ao certo tempo, e eles imaginando que não teriam condições de gerar um filho, principalmente Sara, que era estéril. Abraão então toma a Agar, que é a sua empregada, a empregada da sua esposa, por mulher. Ela, egípcia, gera então um filho. Veja, sangue misturado egípcio e sangue hebreu. Ali dá origem a um novo povo, que são os árabes. Ismael é o pai dos árabes. E aí então nós vemos Deus falando com Abraão, prometendo a ele um filho, uma visita, são 3 anjos, a aparição de 3 anjos que vem a Abraão. Também podem ser definidos aqui das mais diferentes vertentes. Podem alguns dizerem que existe uma teofania, a manifestação de Deus, e assim também eu acredito
que era o Senhor, porque quando Abraão viu ele ao longe, ele já o reconheceu, já ofereceu pouso, e não apenas porque Abraão era pacífico e hospitaleiro, mas Abraão certamente o reconheceu pela sua voz, ele sentiu certamente o peso da presença de Deus naquele momento. E temos então, no ponto aqui que nós paramos semana passada, o momento em que Sara está dentro da tenda e ela ouve o Senhor dizer que ela teria um filho e que ela, quando ouve, se espanta e dá uma risada. E foi exatamente esse o texto no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 12. A Bíblia diz assim: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Olha, ela está revelando uma condição natural, uma condição relacionada à idade, a questão da incapacidade pelo tempo de gerar um filho. Ela, além de ser estéril, já havia cessado o seu fluxo natural de uma mulher. Mas para Deus não existe impossíveis. E é exatamente nesse ponto que nós paramos, porque falar dos atributos de Deus é fantástico, falar dos atributos de Deus é levar o nome de Deus mesmo conhecido. E é interessante que quando eu falo sobre atributos de Deus, não é o estudo, isso é um outro estudo, mas eu creio que nós só podemos definir a Deus pelos seus atributos. Deus não pode ser definido por uma palavra. Você disser Deus é Pai, sim, Deus é Pai, mas isso propriamente não define. Tampouco dizer que ele é criador. Sim, ele é criador, mas isso tampouco o define. Na verdade, Deus não pode ser definido por uma palavra ou até mesmo por uma frase. É necessário, não é, mesmo que de forma limitada, descrever qualidades, atributos relacionados à sua pessoa. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, e aí correlacionado a este momento histórico, nós temos que entender que Abraão não tem nenhum manual, Abraão não tem nenhuma Bíblia, Abraão não tem nenhum aqui guia espiritual, Abraão só tem apenas a sua fé, apenas a sua fé. E quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus com seu pai, e no meio do caminho seu pai parou em Harã, e ali estabeleceu-se, e ali prosperou. E a Bíblia diz que em Harã Deus chamou Abraão. Então Abraão, quando sai de Harã, é uma cidade, Abraão decide deixar tudo para trás, tudo aquilo que o seu pai conquistou. E existem alguns estudos, inclusive, que dizem que a riqueza do seu pai naquela cidade foi conquistada com o comércio de imagens. E Deus, por ser um Deus zeloso quanto à sua palavra, Deus ele jamais aceitará dividir a sua glória com alguma coisa criada ou alguma coisa formada pelas mãos do homem. Né? Então, por mais que você e eu construamos alguma coisa bonita, bela, que aos olhos realmente vem até resplandecer de ouro ou de prata ou de alguma matéria que em si pode ser bonita ou até mesmo louvável, um trabalho bem feito, algo de um artesão muito lindo, mas isso tudo é contra ao atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é único. Né? Então, os atributos de Deus, nós podemos dividi-los em comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos de Deus comunicáveis são os atributos relacionados à sua pessoa, que ele comunica a sua criação ao homem. E os incomunicáveis, em essência, é aquilo que ele é, que não pode ser dividido com ninguém. Veja que a Bíblia fala, ele diz no versículo 14, que é o texto que nós estamos lendo, quando ele responde a Sara, que riu dentro da tenda, no versículo 14 está escrito assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria, Sara, Abraão, existe algo difícil para o Senhor? Eles não têm nenhum manual, eles não têm nenhuma orientação aqui espiritual, senão o próprio Deus. Abraão, quando sai de Harã, pela fé, ele deixa os seus ídolos, não é? Os ídolos do seu pai, ele deixa
todos os pertences que possuíam ao seu pai, e na sua morte terá deixa para Abraão. Mas Abraão não leva consigo. Abraão, um pastor de ovelhas, ele sai pelo deserto para um lugar que ele não tem conhecimento, é um lugar que na mente dele é um lugar ainda incerto, ele não tem nenhum GPS, não tem nenhum manual, um mapa nas suas mãos, ele sai exatamente pela fé. Então o atributo de Deus aqui que se revela a Abraão, veja que Deus ele começa a se manifestar, começa a se revelar como um Deus que tudo pode. Ele diz, farei de ti uma grande nação. Não é? Darei esta terra à tua descendência, à tua semente. Então essas palavras enchiam o coração de Abraão de esperança. E o atributo de Deus aqui é que ele é poderoso. Deus é poderoso. Há um poder ilimitado. Há um poder, a Bíblia diz que ele é onipresente, onipotente e onisciente. São 3 atributos. Além dos comunicáveis, que ele não só se declara, se revela, e isso ele passa à criação, o atributo amor, não é? E tantos outros, a bondade dele, a longanimidade dele. Veja que existem os atributos que ele não comunica ao homem. Em relação ao que ele é poderoso, existe algo muito ligado a isso, que é a sua imutabilidade. Deus é um Deus que não muda conforme o tempo. Eu e você mudamos. Com o passar dos anos, nós nos aperfeiçoamos, nós crescemos em Deus, somos melhores hoje do que ontem, e se Deus quiser, seremos melhores amanhã do que hoje. E essa é uma crescente em Deus, na sua graça. Agora, com relação a Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, fala exatamente sobre isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós poderíamos fazer um estudo paralelo dos atributos, mas nós vamos ficar aqui dentro do contexto que é sobre a vida de Abraão. Mas veja só, a questão do poder de Deus. O poder dele em dar a um homem a condição de ser pai, ainda sendo velho. É o que a Bíblia fala. E é uma velhice que é uma velhice bem vivida, num deserto escaldante durante o dia e num local frio à noite. Ele vivia em tendas. Abraão não era um homem que vivia num palácio. Ele viveu os seus anos e bem vividos. E é interessante que Abraão não foi apenas pai de Ismael e de Isaac, depois, após a morte de Sara, ele ainda tem mais filhos. E é interessante que Abraão, ele conhece o poder de Deus porque a sua mulher, Sara, ela não podia ter filhos. E Deus, na velhice de Sara, abriu a sua madre e ela gerou a Isaac. Por isso que Isaac significa risada, justamente porque ela, ouvindo essas palavras, ela riu. Não tinha como manter-se sem dar essa risada. Bom, nós vamos adiante. Nesse mesmo capítulo, no capítulo capítulo 18 de Gênesis, nós temos a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra. E você sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? A Bíblia fala sobre o pecado destas cidades, que chegou à presença de Deus. Deus, a Bíblia fala que um dos seus atributos é a longanimidade, que é a paciência. Ele é tardio em irar-se. Porém, queridos, lá no Antigo Testamento, aqui nessa parte da Bíblia que nós estudamos, e é muito importante que venhamos a conhecê-la, não fala apenas dessas 2 cidades destruídas, mas fala de outra, que é em Nínive. Era uma capital, uma região riquíssima, uma cidade portuária, marítima, e Deus também mandou a condenação. Em uma primeira oportunidade, o povo se voltou para Deus, quando Jonas foi pregar a justiça de Deus e o juízo, e o povo se arrependeu. Um povo ímpio buscou a Deus, e o próprio rei de Nínive jejuou e mandou que as crianças jejuassem, os jovens jejuassem e os homens jejuassem.
Mas depois, um pouco, uns 100 anos mais tarde, uma nova geração se levantou que se esqueceu de Deus, e então tamanho foi o pecado dessa nação, dessa cidade, que Deus enviou um profeta chamado Naum para que então viesse o juízo definitivo sobre aquele povo. E veja que então, quando existe na palavra de Deus algo relacionado à sentença, ao juízo de Deus, meus queridos, somente o arrependimento por parte do homem, não é? Quando o homem, ele se arrepende dos seus pecados, quando o homem ele se volta para Deus, quando ele encontra a Deus e ele encontrando a Deus consegue se enxergar como é falho e pecador, então Deus ele vem com a sua misericórdia. Então, quando Deus fala para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, o que nós encontramos aqui no capítulo 18, no versículo 23? Abraão começa a interceder pelas duas cidades. Ele diz, destruirás também o justo com o ímpio. E ele começa a entrar num diálogo com o próprio Senhor. E veja que isso tudo é em função do seu sobrinho. Abraão separou-se de Ló, e foi necessário essa separação, enquanto Ló tinha uma visão terrena, momentânea, uma visão lucrativa quanto ao seu rebanho, de negócios, a visão de Abraão era outra. A visão de Abraão vislumbrava algo espiritual, algo para as próximas gerações, que os seus olhos não viam, mas que em Deus ele tinha a convicção de que em breve aconteceria, que a sua descendência seria abençoada. Abraão desejava um relacionamento com Deus. Eu não vejo na Bíblia Ló construindo altares para o Senhor, mas eu vejo Abraão e vejo Isaac construírem altares de sacrifício ao Senhor. Veja que Ló tem um coração voltado para as coisas do mundo. E é exatamente isso que acontece. Quando Ló está em Sodoma, vem o juízo de Deus. Embora certamente ele tenha, como ele criou as filhas, e elas eram virgens, numa cidade onde havia uma promiscuidade muito grande. O próprio profeta Ezequiel vai nos ensinar que Deus não apenas viu o pecado da imoralidade sexual, mas as duas cidades desprezavam os estrangeiros, oprimiam os estrangeiros, desprezavam as viúvas e os órfãos e os oprimiam. E quando Deus fala em Isaías que ele é o pai dos órfãos, ele é aquele que cuida das viúvas, é porque Deus jamais permitirá que alguém que viva solitariamente, ou que alguém que tenha perdido pai e mãe, ou que alguém que seja abandonada, quem sabe, ou abandonado, ou que perca o marido, ou perca a esposa de forma injusta, eu quero dizer a você que Deus jamais desampara. Deus está atento à aflição daquela pessoa que sofre. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele orou, pediu, e Deus então, claro, já havia enviado um anjo para tirar Ló da cidade. E quando Ló, no capítulo 19, ele sai de Sodoma e Gomorra, qual era a comunicação com relação à destruição? Vejam, Ló, ele percebe que a população queria ter relações com os anjos. É tão vil o pecado desta cidade que os homens queriam ter relações com os anjos, porque eles pensavam ser estrangeiros. E os estrangeiros, aí você pode pesquisar, Sodoma e Gomorra, elas eram cidades que, quando havia a passagem de estrangeiros ou peregrinos pela cidade, ou eles pagavam altíssimos impostos, ou eles eram obrigados a terem relações sexuais já nas portas da cidade. Como Ló sabia disso, Ló poupou os anjos, e quando Ló entra em casa com os anjos, as pessoas se aglomeram às portas, as pessoas querem ter relações com os anjos. E aí Ló, inclusive, tenta protegê-los e oferece as próprias filhas que eram virgens. Isso está no capítulo 19. E é interessante que Ló, nesse momento, entendeu quem estava ali com ele.
e ele sabia de fato que algo aconteceria com a cidade. Naquela mesma manhã, então, depois de passar a noite, os anjos conduziram Ló à porta da cidade. No capítulo 19, nos versículos 9 em diante, falará sobre isso. Ló, então, ele leva as suas filhas, sua esposa, e há uma ordem: não olhem para trás. O que será que fez a mulher de Ló se voltar para trás? O que é, Miguel? Poderíamos dizer que Ló tipologicamente representa a carne e Abraão representa o espírito? É o pastor Mateus que está perguntando. Sim, assim como Esaú e Jacó tipificam, não é? São duas nações dentro de Rebeca, e o que se percebe é que Esaú, a Bíblia fala que o Senhor o rejeitou, mas na verdade foi Esaú quem rejeitou a primogenitura. Esaú era um homem que se misturava inclusive com povos cananeus, com outras nações, e ele quebrava aquilo que começou em Abraão e Isaac. E Esaú, então, nesse sentido, foi rejeitado por Deus. O autor aos Hebreus fala sobre isso. O próprio apóstolo Paulo nos escreve: o Senhor diz, amei a Jacó e odiei a Esaú. Em que sentido? Porque as duas naturezas são completamente diferentes. O que é espiritual é inclinado para Deus, e o que é carnal é inclinado para a carne, para o que é terreno. Então, certamente, quando os dois se apartam lá atrás, quando houve a contenda entre os pastores, já foi por permissão de Deus, porque Abraão amava o sobrinho, mas chegou um momento em que o sobrinho realmente se percebe, não tinha mais como conviver, que eram duas visões. Como Paulo diz, não há comunhão entre luz e trevas. Mas percebam, aqui Ló, ele sai por obediência, ele leva consigo as suas filhas. Certamente elas estavam preparadas, nós até sabemos que elas eram virgens, estavam preparadas, quem sabe, para dar uma descendência ao pai, embora para o povo hebreu, para essa geração de povos, era necessário gerar filhos homens, para que os filhos homens levassem, não é, o nome do pai e gerassem filhos, porque as mulheres não eram contadas. Então, Ló não tinha filhos homens, e agora Ló leva consigo as suas filhas e a esposa. Certamente, possivelmente, Ló teria outros filhos. Agora, por que a mulher de Ló olhar para trás? Olhou e de uma forma desobediente, ela quebrou a palavra de Deus, porque foi o próprio Deus quem mandara, não olhem para trás. E ela se tornou estátua de sal. Né? Então, tem muitas pessoas que falam que isso é uma figura ou é uma passagem mitológica. Não é. Ora, nós sabemos que houve uma desobediência. Veio um juízo literal sobre a mulher de Ló. Ela desobedeceu a um juízo de Deus. Não sobrou nada de Sodoma e Gomorra. Meus queridos, não sobrou pedra sobre pedra. Essa cidade foi totalmente destruída. Assim como um dia essa terra toda também será. E você pode conquistar todas as riquezas do mundo, não vai sobrar nada. Na verdade, a única coisa que eu e você vamos levar deste mundo é o amor, é aquilo que nós conquistamos em Deus, as riquezas escondidas. Agora veja que nós, quando falamos de juízo de Deus, Deus enviou juízo sobre Nínive, Deus levou juízo sobre aquela geração de Noé, Deus levou juízo sobre Sodoma e Gomorra. Havia muitos pecados. O homem estava promíscuo, imoral no contexto sexual, havia relação de homens com homens, havia uma relação numerosa de erros na questão sexual, era um relacionamento deturpado, não era só idolatria, inclusive havia maus tratos quanto aos órfãos e às viúvas. Eu imagino a pedofilia, eu imagino que não era feito com as mulheres que perdiam os maridos.
o qual se entregavam à prostituição, não porque queriam, mas porque eram forçadas na época. Isso tudo chegou diante de Deus. O pecado dessa cidade chegou diante de Deus. O que fez uma mulher que viu o cuidado de Deus de tirá-la do meio da destruição, o que fez uma mulher olhar para trás? Então você vê que é o apego às coisas do mundo, que é o apego às coisas naturais, que é o apego, é o gosto pelas coisas desta terra, e isso tudo desagrada a Deus. O juízo de Deus veio sobre ela. Bom, essa ação de Ló, de sair da cidade e levando consigo as filhas e a esposa, tendo a esposa tornando-se uma estátua de sal, lá na frente, as filhas de Ló, então, elas acabam embebedando o próprio pai e elas queriam que o pai gerasse uma descendência. E com a esposa morta, não teria como. Então elas embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com o pai e gerou ali 2 filhos. Uma gerou a Moabe, não é? Que foi uma outra raça, é um outro povo, e os moabitas, que lá na frente a gente vai ver que eles lutaram contra Deus, e outro povo que agora me fugiu o nome da memória. Se alguém lembrar aí, põe na tela. Que o Tiago perguntou por que a mulher de Ló olhou para trás. Acabei de falar aqui, né? Já está respondido. Os moabitas e os amonitas, não é isso? Não, é isso? Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Depois a gente vai falando na continuação, que eu esqueci o nome do outro filho. Então a destruição a destruição de Sodoma, a intercessão de Abraão. Veja a importância da intercessão, hein? Você que tem membros da sua família que estão perdidos em meio a tanto caos, em tantas situações de desespero, de dor, e mesmo com o juízo de Deus, Deus tem plano de salvação para a sua família. Os anjos retiram Ló, a mulher de Ló, as filhas de Ló, e que geram outros filhos de Ló, não é? Outros novos povos. O nascimento de Isaac. Bom, no capítulo 21 melhor, nós vamos então entrar na promessa de Deus, literalmente, quanto àquilo que Deus já havia dito a Abraão com 70 anos de idade, quando Abraão saiu da cidade de Harã. São quase 30 anos, querido. Quase 30 anos de um tempo de promessa. Aqui, enquanto não chegava este dia, a palavra está na dimensão do Espírito. Abraão, quando deita com a empregada, gera Ismael. Veja que nesse elo de tempo, não se sabe ao sinal aqui, ao certo, será que Abraão retardou a promessa de Deus? Será? É possível que tenha acontecido isso? Talvez ele poderia ter sido pai um pouco antes, nós não sabemos, mas por que ele então tomou essa decisão de deitar-se com a empregada? Nós sabemos que Abraão teve alguns erros. Alguns erros como descer ao Egito, mentir quando a sua mulher foi dita como irmã, aceitando também a caminhada de Ló ao seu lado. Não era para ter levado Ló, ele ficou muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Depois Abraão também se aparta de Ló, Deus volta a falar com ele, e aí nós temos outro contexto de erro, quando ele não espera e ele então se deita com a empregada. Foi um erro, claro, a criança nasceu, não é o erro a criança. Ismael deu origem a um povo poderoso, riquíssimo. Aí nós não vamos falar de legados geracionais, dessa questão do povo árabe, da sua descendência, não vou falar sobre isso, mas dá para perceber que Abraão buscou a Deus, amou a Deus, teve fé em Deus, mas era imperfeito como eu e você. Então, por muitas vezes, Deus ele vai corrigir aqueles que amam. Deus vai corrigir você, Deus vai corrigir eu. Nós vamos tomar, às vezes, atalhos, erros, vamos cometer alguns deslizes, mas Deus deseja isso? Obviamente que não. E cada vez que você toma um atalho, você tem que voltar. Cada vez que você peca, você tem que pedir perdão antes, se arrepender dos seus maus caminhos. O nascimento de Isaac vem no tempo de Deus, capítulo 21 de Gênesis.
E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia dito. Tempo determinado. Foi porque os anjos vieram, o Senhor fala a Abraão do nascimento do seu filho, naquele tempo determinado, que seria 9 meses. Esse tempo. Enquanto Ló foi resgatado pelos anjos de Sodoma e Gomorra, aqui Abraão, então, em 9 meses, recebe de Deus a promessa. Interessante que quando Ló sai de Sodoma, ele não procura o tio. Aqui os registros quanto a Ló, aparece o nascimento dos seus filhos, com a relação com as suas filhas, mas o povo que Ló deu origem não é o povo de Deus. Embora Ló fosse sobrinho de Abraão, ele não está nesse pacto, ele não está nessa aliança. O povo hebreu vem de Abraão, de Isaac, de Jacó, os nossos patriarcas. O nascimento de Isaac, nós sabemos por que ele tem esse nome, não é? E olha o que diz o versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaac, aliança. Deus, ele exige a marca da aliança, o corte na pele do prepúcio. Tinha que ser feito a circuncisão, e assim Abraão fez. Quando tinha 8 dias de idade, Deus, então, ele vê ali a obediência de Abraão. E olha o versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. 100 anos, querido. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 12. Volta um pouquinho, no versículo 4 e o 5. Olha lá o 4. Acompanha aí na sua Bíblia. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, quando ele saiu de Harã, Deus já havia dito que nele todas as famílias da terra seriam benditas, e ele faria de Abraão uma nação. Ele levou Ló, não era para ter levado. Agora, no capítulo 21, 25 anos depois. 25 anos. Então você percebe que andar com Deus em obediência e fé exige paciência. O Salmo 40 fala sobre isso, não é verdade? O que diz o Salmo 40? Anota aí na sua Bíblia, no seu caderno, tenha na sua casa aí um livrinho, um manual seu, feito por você, com anotações, ou na própria Bíblia. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ter paciência. Deus não honrará um homem sem que antes ele tenha sido tratado neste quesito, paciência. Uma pessoa impaciente, leia Provérbios, você vai ver quantos textos relacionados à paciência ou à questão da ira. Vamos adiante. No capítulo 21 nós temos o nascimento de Isaac, Abraão com 100 anos, é interessante isso. Depois nós temos aí algumas situações complexas. Do versículo 14 em diante, nós temos uma contenda familiar. Abraão, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac. E agora, quem que seria de fato o primogênito de Abraão? Se nós olharmos pelo aspecto da aliança, que é o casamento, e a promessa de Deus está dentro do casamento, Deus não vai abençoar uma pessoa que não tem aliança do casamento. Você pode prosperar, você pode ter sucesso, você pode ser bem na vida, no olhar do homem, mas quanto a promessas de Deus para uma descendência, para uma aliança perpétua, numa linhagem, numa semente, o filho precisa nascer no casamento. E se não foi nascido dentro da aliança, os pais precisam trazer essa criança para dentro do casamento. É necessário uma oração e é necessário ser feito, não é, um conserto. E se você tem dúvida quanto a isso, sobre as questões de legados, aí você pode nos procurar na igreja, onde nós somos pastores. Mas olha só, quando nasce Isaac,
Ismael já era um menino, um adolescente. Então, o que nós vamos entender é que havia uma contenda não entre os dois meninos, mas havia uma contenda entre a mãe de Ismael e a mãe de Isaac. E era uma contenda tão difícil de lidar que Abraão, ele ouve mais uma vez o conselho de Sara. Por quê? Porque Deus havia escolhido Isaac, Deus havia prometido Isaac. Ismael é uma bênção? É, Deus vai fazer dele uma grande nação. Mas agora chegou o tempo de Abraão, então, resolver esse conflito. E qual é a forma de resolver? A separação. Então, certas coisas na nossa vida, quando nós percebemos que não existe compatibilidade, é necessário, sabe, um princípio da amputação. Nós precisamos separar. Eu não estou falando de casamento, tá bom? Porque tem pessoas hoje que falam assim, pastor, eu e minha esposa não somos compatíveis, nós vamos separar. Não é isso. Isso é desculpa. Compatibilidade você precisa conhecer antes do casamento, não depois. Por isso que existe um tempo de preparação para o casamento. Agora, a compatibilidade que eu digo é com relação a princípios, com relação àquilo que Deus estabelece como regra. Deus havia dito, Ismael é o meu escolhido. Ismael não é escolhido de Deus? Não. Ismael é uma bênção, era a alegria também de Abraão, mas não é o filho da promessa. E certamente você pode perceber ao longo da história as guerras entre os povos árabes e os povos judeus. Isso se arrastou durante todos os tempos que nós, até hoje, existem competições, disputas territoriais em torno disso que começou lá atrás com esse patriarca chamado Abraão. Então Ismael vai para o deserto. Abraão chama o filho, despede o menino e Deus poupa o menino, inclusive, na sua trajetória nômade no deserto. E Deus intervém, havia a necessidade de uma caminhada longa e faltando água e alimento. A mãe de Ismael chora, clama, mas Deus ouve o clamor do menino. E Deus, então, poupa Ismael e Deus poupa Agar em função de Abraão, porque Deus havia também abençoado a este menino por causa do seu pai. Então houve essa separação, houve essa divisão, não é? Esse momento, essa ruptura. E você sabe que Deus, no capítulo 22, olha o que diz o texto. E aconteceu depois destas coisas, tentou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele me disse, eis-me aqui. Olha o versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É interessante que Deus fala, o teu único filho. Por que você acha? Porque é o filho da promessa, porque é o filho que nele está contida a bênção da primogenitura, a bênção exatamente da linhagem, não é? Da semente de Abraão, do seu povo, que dali então seriam todos benditos por causa da fé de Abraão. E aqui Ismael já havia ido pelo deserto. Agora Abraão tem um filho só, porque o outro foi para o deserto, e agora nós não sabemos o que será do coração deste pai. Oferece o filho em sacrifício a Deus ou não? Meu querido, por isso que Abraão é chamado de pai na fé. Ele não duvidou. Ele recebe a mensagem de Deus depois destas coisas. Quais coisas? Depois do nascimento de Isaac, depois de Abraão, não é? Abençoar o filho Ismael. Depois dessas coisas, quando Deus então chama Abraão para que ele sacrifique o próprio filho. E é muito interessante esse texto e é muito rico, porque aqui existe contido nele referenciais com relação à pessoa de Jesus. É muito lindo ver que Deus usou um homem para provar sua fé, que não poupou o próprio filho único, quem ele amava. Seu coração, Isaac, estava presente e ele havia tomado o coração de Abraão totalmente. E Deus então diz a Abraão, eu não quero
o teu filho. Na verdade, eu quero o teu coração, quero prová-lo. E foi isso que Deus fez. Abraão caminhou 3 dias. Esse silêncio, né? Por isso que eu coloquei aqui no ponto 38, o silêncio de 3 dias. 3 dias Abraão caminhou até Moriá, o monte que Deus mostraria. Queridos, ele levou consigo o seu filho, a lenha, o cutelo, no meio do trajeto, quando eles já estavam no monte que Deus havia mostrado. O filho pergunta: pai, tenho a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então, na primeira vez na Bíblia, vem a passagem, o texto com relação a um Deus provedor, Jeová Jiré. Deus provedor. E Deus proveu o cordeiro para si, conforme Abraão disse. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Veja que Abraão chama a existência pela palavra. Ele traz para aquele momento aquilo que estava certo no seu coração. Deus pouparia o seu filho, sim. Ele tinha certeza que haveria uma provisão. Deus proverá. E esse proverá foi até o limite, quando Abraão já havia levantado o cutelo para sacrificar o filho. Quando Abraão vai sacrificá-lo, Deus brada. Deus brada: Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu não negastes. Vamos ver aqui onde está isso na Bíblia. No versículo 14, Abraão diz, não é? O Senhor proverá. É o versículo 8, tá? Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E no versículo 11, quando o anjo brada, no versículo 12, olha o que ele diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Lembra de Deus quando enviou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? O único filho. Deus não o poupou. Deus entregou por amor a nós. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8. Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, nos dando com ele todas as coisas. Então, o capítulo 8 de Romanos é fantástico. Estude, leia. Então Abraão levantou os olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e Abraão foi, o tomou e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Gente, Deus proveu. Deus não vai querer tirar nada de você daquilo que ele já lhe deu. Ele não vai. Agora, aquilo que você conquistou com o seu braço, que você pensa que foi Deus quem deu, querido, não se apegue. Não se apegue. Deus jamais vai pedir algo a você para tirar de você algo, para que você sofra. Na verdade, Deus prova o nosso coração em muitos momentos. O Miguel, dá uma olhada aqui que tem, eu acho que o tio do pastor Mateus está me mandando mensagem, talvez seja alguma pergunta. Vamos para o final aqui, gente. Temos 10 minutos. A provisão de Deus. Olha o versículo 17. Vamos ler o 15, olha só. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo. Até porque quem seria maior do que Deus para falar em nome dele, não é? Então ele diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus ratificando aquilo que já estava escrito lá no chamado, no capítulo 12. Em ti, mais uma vez, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Olha aí, o princípio da obediência. Ele atrai bênçãos de Deus. Agora, se ele não tivesse obedecido, querido, se Abraão dissesse a Sara: Sara, Deus falou comigo, mas o que você acha? Não, acho que a gente não vai sacrificar. Tem coisas, querido, Deus fala no seu coração, no seu espírito, e você precisa entender que é Ele que está falando.
Agora, nada, olha, não existia Bíblia, não existia manual, não existia princípios, leis estabelecidas por Deus, exceto aquilo que Abraão já sabia, que Deus é criador e que Deus não podia ser adorado como aqueles povos adoravam. Então, pode falar, Miguel. Ele quer saber. O versículo 7 fala que Ló era justo. Mas aí, então eu vou responder em particular. Tá, Jó ou Ló? Ló. Tá. Mas aí, a questão, na verdade, meus queridos, vamos tratar a questão de Ló de um ponto bem preponderante aqui para que a gente saiba diferenciar o que é uma visão espiritual. Quando Deus chama Abraão, Ló vai ao lado. Observem que enquanto Ló está com Abraão, Deus não fala novamente com Abraão. Quando Abraão aparta-se de Ló, Deus fala novamente com Abraão. O que havia de errado em Ló? Abraão amava. Ló amava o seu tio Abraão. Abraão o tinha por filho. Porém, há certas promessas, como nós vemos aqui em Abraão, que Deus precisa estabelecer dentro do princípio da obediência. Quando Ló escolhe as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra, Ló sabe que são cidades violentas e pecaminosas. Semana passada nós falamos sobre isso e quem está acompanhando hoje pode voltar no estudo da semana passada, tem aqui no canal. Então, há aqui sim visões distintas, pensamentos distintos e com relação à obediência. Assim como eu expliquei que Esaú e Jacó pensavam diferentes, naturezas diferentes, a pergunta que o pastor Mateus fez, não é? Ló tipifica uma vida carnal? Por isso que eu repito, não necessariamente, mas quando você observa que atitudes de ir para uma região que era uma região completamente afastada do que realmente nós sabemos o que é certo e o que é errado, Deus abençoaria a prostituição? De forma nenhuma. Deus abençoaria o pecado aqui desta cidade, principalmente nas questões sexuais, porque quando nós falamos homossexualidade, nós falamos de promiscuidade com relação à prostituição também. Então esta cidade é uma cidade que promovia orgias, promovia o sexo fora do casamento, fora da aliança, promovia, não é, a libertinagem. Eu disse, sabe lá como Deus fala através do profeta Ezequiel, quanto pecado nesta cidade com relação à causa da viúva, à causa do órfão que eram desprezados, a violência, o necessitado não era cuidado. Olha quantos pecados. E por que Ló escolheu justamente viver nesta região? Isso revela também que você só vai tomar um destino na sua vida quando você tem uma fé. Não é? O que Jesus fala no capítulo em Mateus, quando ele vai falar da porta estreita? No devocional de amanhã nós vamos falar sobre isso, no capítulo 7 de Mateus. Olha, existe dois destinos. Um é a condenação, é a perdição, e o outro destino é a vida eterna. Mas para que você chegue nesse destino, ou um ou outro, você precisa passar por uma porta e um caminho. Então, quando você tem fé, você vai pela porta estreita, pelo caminho apertado. Abraão escolheu o lugar apertado. E o que Ló escolheu? A porta larga, o caminho espaçoso. E o fim do destino dele qual foi? A perdição. Ele parou numa cidade que foi destruída. Vejam, é exatamente por aí que a gente deve pensar. Agora, se você pôr Ló diante dos homens de Sodoma e Gomorra, é lógico que, se você for fazer uma avaliação nesse ponto, a gente vai observar que Ló tinha um comportamento diferente daqueles habitantes, mas estava no meio daquele povo. Né? E aí Ló também, você vai estudar a intercessão de Abraão, destruirias o justo com o ímpio. Não é? A oração de Abraão já testifica de que o seu sobrinho estava na cidade, mas não participava dos seus pecados. Também tem esse ponto, certo?
Para finalizar, gente, aqui temos 4 minutos. Eu falei aqui do que Deus engrandeceu Abraão, a morte de Sara no capítulo 23, mas algo legal aqui, bacana, no capítulo 24, a gente vê que Abraão depois abençoa Isaac, mas só para a gente encerrar, no capítulo 25, Abraão, com a morte de Sara, ele toma outra mulher, que era Quetura, e gerou ela. Versículo 2 do capítulo 25. Gerou Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Veja que Midian é exatamente, lá na frente nós vamos estudar, não é? Moisés, que teve que fugir do Egito, foi parar no deserto de Midian. E lá quem estava em Midian, que era sacerdote do Deus Altíssimo, Jetro. Veja que tem relação, hein? Um filho de Abraão. Veja como é importante, mesmo Isaac aqui depois dando a linhagem do Messias, mas veja como é importante esse filho de Abraão, essa descendência foi abençoada. No texto do capítulo 25, você vai ver que no versículo 5, porém Abraão deu tudo quanto tinha Isaac, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaac ao oriente para a terra oriental. No versículo 7, vai falar os anos de vida de Abraão, que foram 175 anos. Queridos, 175 anos, ele ainda viveu um pouco mais, bem mais do que Sara, por isso que ele gerou outros filhos, teve uma outra família, e é por isso que é interessante que algumas pessoas falam, né? Mas se a minha esposa morrer, ou se o meu marido morrer, veja que quando nós temos a oportunidade de em Deus começar uma história, Abraão teve uma história com Sara riquíssima, poderosa. Deus abençoou a descendência dele por meio de Isaac. Isaac é Jacó, é Israel, não é? E depois Abraão, no capítulo 25, tem outros filhos. E que deu origem a outros povos também. E alguns deles que foram muito importantes, como a terra de Midian, onde nós encontramos Jetro, que foi futuramente o sogro de Moisés. Tá bom, queridos? Bom, como nós temos aqui a transmissão pelo YouTube, tem alguma... Tá lá, ó. Amonitas e Moabitas. Obrigado, Cris. Eu falei Amon, né? É isso mesmo. Então, Ló gerou 2 filhos, os Moabitas e os Amonitas, não é? A origem de 2 povos. O texto que ele passou ali para nós, ali vamos dar uma olhada aqui. Ele citou aqui 2 Pedro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que geralmente quando a gente está assim em transmissão online, que é mais aberto, fica um pouco mais difícil que vem perguntas correlacionadas com o estudo, né? Vamos lá. Ele citou aqui 2ª carta de Pedro. Qual é o capítulo? Também houve entre falsos profetas. 2:7. Então, aqui, ó. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, e com ele mais 7 pessoas, que era a sua família, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reconduzidas às cinzas. E realmente, a arqueologia estuda, e eles não acham absolutamente nada. Veja que existem cidades antigas, povoados antigos, até porque, claro, Ur dos Caldeus era uma cidade no Iraque, né? Hoje é uma região praticamente subterrânea, né? Então os arqueólogos, por exemplo, sabem que Sodoma e Gomorra não sobrou nada, nem cinzas. E aqui fala que e livrou o justo Ló. Exatamente o que eu falei quando Abraão fala, Senhor, então o Senhor destruiria o ímpio, o justo com o ímpio, não é? Mas como que Ló foi justificado? Através do quê? O justo com relação ao quê? É isso que a gente precisa questionar, certo? É enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo habitando entre eles. Olha só, aqui responde, no versículo seguinte, era justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim
sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Perfeito aí a análise do tio do pastor Mateus. Uhum. Sim, mas é o que nós estamos falando, gente. Questão de o que é um padrão de moralidade, né? No ano passado, inclusive, eu abordava um professor em sala de aula na universidade. Nós estudávamos teoria do direito e um dia eu falei sobre questões morais. Ele disse: moral é um ponto de vista pessoal. A sua moral é uma e a moral do outro é outra. E nenhuma está errada. Isso dentro de um aspecto mundano, não é? Por exemplo, para um homem ter relação com várias mulheres ou homens, para um homem isso pode ser dentro de um padrão moral natural. O que era natural para Sodoma e Gomorra? A vida que eles levavam. Agora, o que é moral para nós? Nós temos um manual que são os princípios de Deus, a palavra dele. Uma lei, ela não brota do nada. Uma lei, ela surge de princípios. Então, quando Deus estabelece, por exemplo, já não havia nem lei, e Abraão sabia que Deus era um Deus criador e que somente a ele deveria adorar. Então, mesmo não tendo lei, Abraão sabe que esse Deus precisa ser honrado, somente ele. Não havia lei sobre dízimo e Abraão deu do que possuía, em forma de gratidão e louvor a Deus, o dízimo. Então isso é princípio. Moralidade também é algo que perpassa as razões do homem. Existe inclusive pensadores e filósofos que falam, o próprio um dos homens que mais batem contra a religião, que escreveu inclusive uma tese, um livro chamado Anticristo, Nietzsche, ele fala exatamente sobre isso, que a moral foi construída com os padrões religiosos. E na verdade nós sabemos que a moral é uma coisa relacionada ao íntimo do homem. Você pode criar uma pessoa sem qualquer tipo de relação humana e ela vai ter dentro dela uma índole, algo relacionado ao que é certo, o que é errado. Por exemplo, antes de me converter, já dentro de mim havia coisas que eu sabia que eram erradas e coisas que eram certas. Então, assim, isso vem dos seus pais, isso são passadas de gerações em gerações, mas às vezes até mesmo na casa de um ateu. Dentro da casa de um ateu, às vezes um filho pode ser educado com um padrão moral, tenha fundamentos que não é baseado em religião e que vive um padrão moral que está relacionado à criação de Deus, aquilo que Deus tem por princípio. Então, isso é muito complexo e é muito profundo. Agora, você observa que Ló não se contaminou, Ló não se sujeitou aos padrões sexuais da sua cidade, preservou os anjos, preservou as filhas, e eram virgens elas, mas Ló estava inserido naquele contexto. Por isso que, por escolher as Campinas Verdes, Sodoma e Gomorra, ele foi envolvido pela concupiscência dos olhos. E aí, por mais que alguém seja justo, você e eu, por exemplo, somos justificados em Cristo. Mas se nós não cuidarmos, podemos muitas vezes ser levados a tomar decisões pela concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a cobiça. Isso é muito perigoso. Certo? E lembrando, queridos, naquela época, Ló, Abraão e todos aqueles homens não tinham qualquer preceito, qualquer manual, qualquer estudo, como nós temos hoje, manuais que nos ajudam a ter uma vida abençoada. Tá certo? Então a Cris nos ajudou ali, obrigado, eu li. As filhas de Ló geraram 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Tá certo? Mais lá na frente seriam povos, gente... Vocês vão observar, a gente vai falar sobre isso no quem está estudando conosco a história do povo hebreu. É bem interessante que esses povos aqui, os moabitas, foram terríveis, violentos e se levantaram muito contra a nação hebreia. Tá bom? Fechou, Miguel? 9h05. Galera, valeu. Obrigado aí por quem está assistindo. Quero pedir para vocês, ajudem a divulgar o canal da igreja. Compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. Nós estamos aprendendo aqui a usar as mídias para que você aprenda e ajude aqueles que querem aprender também. Nós não estamos usando nenhum manual, somente esse, a Bíblia.
E veja, eu tenho apenas o meu esquema e são divididos por pontos. Na próxima terça, nós vamos fazer os pontos da vida de Isaac. E percebam que Isaac, ele foi exatamente o que mais tipifica a pessoa de Jesus. Não apenas pelo sacrifício de Abraão, que deu seu filho, mas pela vida equilibrada que teve. Deus abençoe. Terça que vem às 20 horas, estamos de volta. Deus abençoe, queridos.